Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sintonia Bíblica e nós vamos dar sequência com as nossas cartas de Jesus Cristo para as igrejas ali na Ásia Menor. Hoje, a igreja da qual nós vamos falar é a igreja que estava localizada na cidade de Tiatira. E o nosso texto é Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de que você tolera essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós sempre fazemos, vamos falar um pouquinho sobre o pano de fundo, o entorno, o local onde essa igreja aqui, que está recebendo essa carta, ouvindo isso de Jesus, estava ali inserida. Eles estavam na cidade de Tiatira, que é a cidade hoje na Turquia de Aksa, uma cidade que foi fundada há 300 anos, mais ou menos, antes de Cristo, na época ainda da helenização. Essa cidade deixou poucas coisas, poucos objetos materiais para os arqueólogos. É a cidade que tem o menor sítio arqueológico, portanto, que nós temos menos informações e materiais arqueológicos para se trabalhar. Tiatira foi uma cidade com muitos templos pagãos, templos para vários deuses, e foi uma cidade repleta de guildas. Guildas eram espécie de cooperativas profissionais, como se fossem sindicatos das profissões. Essas guildas, esses sindicatos formados em torno das profissões, realizavam festas ali. Inscrições encontradas mostram ali alguns setores, alguns ramos comerciais bem importantes, como, por exemplo, o ramo da tinturaria de tecido, de metalurgia, de artesanatos. E essas guildas, essas associações, esses sindicatos, promoviam festas, encontros, almoços mensais para que os profissionais, então, ali participassem, interagissem e juntos ali expandissem o negócio, o comércio. Tiatira era uma cidade em expansão financeira e comercial, e essas guildas eram encontros extremamente importantes. Os cristãos trabalhadores, também participavam desses encontros das guildas. Aliás, quem não participasse ficava extremamente comprometido profissionalmente. Era negar, se recusar a ir para essas festas, para esses almoços, era um suicídio profissional. O problema é que essas festas eram verdadeiros cultos. Isso mesmo, faziam cultos para as entidades padroeiras ali dos ramos comerciais. Apolo, Tirimineu, por exemplo,
era uma das entidades padroeiras que recebia muitos cultos, muitas ofertas e sacrifícios de alimentos nessas reuniões. E as pessoas, após oferecer esses sacrifícios, esses alimentos para esses deuses, elas se alimentavam dessas comidas, desses alimentos sacrificados para os ídolos. Os cristãos eram pressionados a se conformar e a viver participando dessas festas, que também, além de muita idolatria, tinha ali muita libertinagem. Como eu disse anteriormente, Tiatira tinha muitos ramos comerciais, mas um dos ramos muito fortes deles era a tinturaria de tecidos. Isso porque eles tinham uma árvore chamada garança, ou ruiva dos tinteiros, que a raiz dessa árvore produzia uns corantes que davam ali a cor vermelha e produzia a púrpura, inclusive. Essas cores eram cores utilizadas para roupas reais de pessoas muito nobres, e eles comercializavam isso em toda a região ali vizinha. Inclusive em Atos, capítulo 16, quando Paulo chega na Mesopotâmia para começar a pregar o evangelho, ele está na cidade de Filipos, ele se encontra com uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, e ela era originalmente da cidade de Tiatira. Muitas pessoas dizem que foi ela, inclusive, que responsável, ou junto com alguém, que plantou essa igreja aqui de Tiatira, que nós estamos lendo a carta em Apocalipse. Ela foi a primeira pessoa que se converteu a Jesus na Europa, e possivelmente depois disso ela voltou para sua cidade de Tiatira e levou para lá o evangelho de Jesus Cristo. Além dos tecidos, das tinturarias ali todas, a Tiatira também era especializada na metalurgia. Eles faziam ali aço, ferro, e a especialidade deles era o bronze polido. Eles deixavam o bronze numa característica refinada e melhorada e bonito, como nenhum outro vizinho ali local. Mas, falando agora da igreja, do que Jesus está dizendo para essa igreja, que está localizada nesse lugar, nessa cidade, com essas características. Jesus começa se apresentando como Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essas características que Jesus se apresenta são características de grande esplendor de Deus trazidos do Antigo Testamento e que se comunicam com algumas características ali da cidade e de algumas situações em Tiatira. Olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido, que era uma linguagem bem comum para as pessoas de Tiatira que tinham como especialidade ali o bronze polido. Os olhos, como chama de fogo de Jesus, nos remete à propriedade do fogo, de sondar, de penetrar e também de purificar e de trazer juízo, de trazer justiça. Jesus se apresenta dessa maneira e começa fazendo um elogio para a igreja. Ele diz: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E as suas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Olha que interessante. Essa igreja tinha amor, fé, serviço e perseverança. E as obras dela eram crescentes. Elas têm mais obras agora do que anteriormente. Ou porque começaram a produzir mais agora, ou porque essa igreja está em crescimento numérico. Mas as características que Jesus elogia nessa igreja são bases, são pilares para qualquer igreja saudável. Eles, diferente da igreja de Éfeso, que perderam o primeiro amor, Jesus não fala que essa igreja tem falta de amor. Muito pelo contrário, eles são elogiados por ser uma igreja que tem amor. Não são uma igreja onde a fé esfriou, mas eles são elogiados pela fé que eles têm em Jesus. Não são uma igreja que parou de servir, mas eles têm serviço, eles estão ali ativos na obra e são perseverantes. Mas a crítica que Jesus faz é pelo fato deles estarem tolerando Jezabel, uma mulher que se declarou profetisa, que se declarava profetisa e que ensinava e seduzia o povo à prostituição e a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Jesus fala que
deu para essa mulher tempo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender da sua imoralidade. Por causa disso, ela vai ficar acamada, vai passar uma grande tribulação, e as pessoas que com ela estão ali adulterando, caso não se arrependam dessas obras que ela incita, o Senhor vai matar os filhos dessa mulher, e todas as igrejas ali vão saber que ele é o Deus que sonda corações, mentes, e ele retribui cada um conforme as suas obras. Então, a gente vê que tinha uma mulher ali na igreja, uma mulher ali presente, uma pessoa ali presente, que se denominava, que se intitulava profetisa. E ela desencaminhava, com o ensino dela falso, ela desencaminhava os cristãos e incitava que esses crentes, então, conhecessem as coisas profundas de Satanás, como ele vai dizer nos versículos mais à frente. Ou seja, ela levava o povo ao pecado, especialmente ao pecado da idolatria. Durante todo o Antigo Testamento, a gente vai ver Deus associando o pecado da idolatria ao pecado da prostituição, né? No livro do profeta Oséias, a gente vê isso muito forte, Jeremias, nos livros proféticos a gente vê que o tempo todo o povo se voltava para outros deuses, o povo começava a adorar, servir outros deuses. E Deus vai chamar isso de prostituição, vai dizer, vocês estão se prostituindo com outros deuses, vocês viraram as costas para mim e se prostituíram com outros deuses. Então, a prostituição aqui, muito provavelmente tem a ver com idolatria, porque ele associa ao sacrifício de alimentos que são consagrados, que eles estavam ali comendo. Então, essa mulher que se intitulava ela mesma uma profetisa, trazia um ensinamento falso, desencaminhava o povo, instigava o povo a cometer esses pecados, especialmente da idolatria. Jesus chama essa mulher de Jezabel, não necessariamente o nome dela aqui seja Jezabel, mas ele está fazendo uma alusão a Jezabel do Antigo Testamento. Assim como ele faz nas cartas anteriores, fala dos Nicolaitas, ele vai falar de Balaão, que é uma figura do Antigo Testamento. Jezabel também era uma figura do Antigo Testamento. Ela era aquela rainha, esposa do rei Acabe, no Reino do Norte, em Israel, que tinha a serviço dela 900 profetas falsos que adoravam Baal. E aquela mulher instigou e fez o povo de Israel adorar a Baal. Lá em 1 Reis 18, 19, mostra que essa rainha, Jezabel, levou o povo para a idolatria / prostituição. Então Jesus faz menção dessa mulher, né, usando esse nome de Jezabel, que estava desencaminhando o povo ali na igreja também. Jesus, ao corrigir, ao confrontar essa igreja que está tolerando esses ensinos falsos, ele vai dizer que deu tempo para essa pessoa se arrepender, mas que essa pessoa não mudou, não se arrependeu. A gente vê aqui como Jesus é longânimo. Muitas vezes a gente vê a queda de alguém e a gente pensa que foi por conta de um único pecado, um erro, um deslize que a pessoa cometeu. Mas a verdade é que Jesus é longânimo e quando a queda vem, muitas vezes, vários avisos, vários anúncios já foram dados anteriormente. Jesus está dizendo que deu tempo e essa pessoa não se arrependeu. E que a justiça, o castigo vai vir. Ela vai ficar numa cama, seus filhos vão morrer e ela vai entender que com a igreja de Jesus não se brinca. Que Jesus é longânimo, mas a correção certamente virá. Quando ele diz que os filhos dela vão morrer, ele não está dizendo que são filhos biológicos, filhos literais. Era muito comum naquela época os discípulos serem chamados de filhos. Então ele está se referindo aos seus discípulos. A gente vê na Bíblia Jesus dizendo que aqueles que seguem os ensinos do diabo são filhos do diabo. Aqueles que seguem os ensinos de Abraão são chamados de filhos de Abraão. E é muito interessante que o texto se inicia com a apresentação de Jesus, começando como o Filho de Deus. Então, os filhos dela que vão sofrer são aqueles que seguem os seus ensinamentos. Eles vão ser punidos juntamente com ela. Com relação aos que não seguiam
os ensinos de Jezabel, dessa mulher, dessa falsa profetisa que desencaminhava o povo, aos crentes que não seguiam os ensinamentos dela, Jesus fala que não vai vir mais carga para eles, que eles só deveriam permanecer do jeito que eles estavam, permanecer longe, conservando aquilo que eles já tinham. E depois desses elogios, depois dessas críticas e promessas de justiça que vão ser feitas, Jesus então dá aí promessas aos vencedores, aqueles que perseverarem em santidade, aqueles que perseverarem longe, distante, não tolerando o que esses falsos ensinos estavam incitando ali no meio deles. Jesus diz ao vencedor, para os que conservarem até o fim com essas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Olha que interessante, para uma igreja que precisava agir com autoridade e não estava agindo com autoridade, repreendendo aos falsos ensinos, Jesus diz que para aqueles que perseverarem fiéis, ele vai dar autoridade sobre as nações. Em Salmos, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que o descendente de Davi, ou seja, o Messias, reinaria sobre as nações. Jesus reinaria sobre as nações que se rebelassem contra ele. Aqui nessa passagem de Apocalipse, Jesus está tornando o seu povo, que perseverar até o fim, participante nesse governo que seria dele. Ele está tornando o povo aqui participante do governo sobre as nações. O imperador romano era o maior governante que existia naquela época. Ele era o governante supremo, a maior autoridade que podia existir era a autoridade do imperador, que muitas vezes se declara como Senhor e como Deus. Jesus vem para esse povo dizendo que a maior autoridade que existe sobre as nações é dele. Ele governa sobre todas as nações. E ele vai compartilhar com o seu povo que perseverar até o fim essa tarefa de governar com cetro de ferro as nações que se opõem contra ele. E ele faz mais uma promessa. Ele diz, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. O povo naquela época cria que Vênus era a estrela da manhã, que anunciava a aurora. Pessoas importantes costumavam ser comparadas a Vênus ou ao Sol. A maior parte do mundo greco-romano acreditava que os astros regiam toda a vida humana. Então, ouvir de Jesus que receberia autoridade sobre as nações e que receberiam a estrela da manhã era ver quão grande é a autoridade de Jesus sobre tudo e todos. E que grande galardão era esse, poder compartilhar o governo com Jesus sobre as nações e ter para eles ali essa estrela da manhã, que em Apocalipse 22:16 a gente vê que o próprio Jesus é a nossa estrela da manhã. Então, nós podemos ver aqui que esse Senhor, esse Jesus, que aparece com os olhos como chama de fogo, que pode penetrar todas as coisas, lugares e esferas, ele consegue sondar o coração do seu povo. Ele consegue, com esses olhos de chama de fogo, olhar e observar todas as obras, boas e más. Assim como ele via as boas obras dessa igreja, ele também vê as nossas boas obras. Não tem nada que a gente faça para ele, por ele, que não esteja sendo visto e guardado. Assim também ele consegue ver todas as más obras que nós praticamos, inclusive as nossas más motivações. A gente vê que uma pessoa que estava aqui nessa igreja, desencaminhando os cristãos com falsas doutrinas, com falso ensinamento, Jesus está advertindo essa igreja, não por fazer diretamente algo de errado, mas por tolerar uma atitude passiva. Tolerar é uma atitude omissa diante do erro, diante do pecado.
eles deviam fazer alguma coisa e simplesmente não faziam nada. Um cuidado que nós devemos ter como igreja é que a palavra de Deus, as escrituras, seja sempre prioridade no nosso meio. O estudo da palavra, o conhecimento da palavra não pode ser negligenciado de jeito nenhum. Se o ensino da palavra é enfraquecido numa igreja, os crentes não vão poder perceber, não vão poder identificar os falsos mestres, os falsos profetas. Muitas vezes as mensagens enganosas são mentiras misturadas com verdade. Não são diretamente aparentes essas coisas más, mas são sutis. E a gente só pode perceber o que é falso conhecendo o verdadeiro. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é para pessoas que têm muito medo de cair no engano falso, nos ensinos falsos, né? Eu sempre falo, você não precisa perder tempo estudando o que é falso, mas invista tempo estudando naquilo que é verdadeiro e você vai conseguir detectar o falso. Uma pessoa que mexe com dinheiro, por exemplo, num caixa de um banco, eles não fazem curso da nota falsa, estudando todos os tipos de nota falsa que existem. Eles fazem cursos aprendendo a detectar a nota verdadeira. A textura, a marca d'água, o fiozinho, todas as características que existem numa nota verdadeira. De tal maneira que quando uma nota falsa vem em suas mãos, imediatamente é sentido como uma nota falsa, porque ele tem afinidade com a nota verdadeira. Então, o que nós não podemos negligenciar de jeito nenhum é o estudo da palavra, das escrituras, é o conhecimento daquilo que é verdadeiro. Porque quando o falso vier, a gente vai saber detectar. Percebendo então o engano, percebendo ali a mensagem falsa, Jesus está dizendo que a igreja precisa confrontar, rejeitar, denunciar. A igreja de Tiatira estava tolerante. Ele fala para a igreja, eu tenho contra vocês que vocês toleram aquilo que é falso. Então, a gente precisa entender que a tolerância não é uma atitude, algo ativo, mas é algo passivo, é algo omisso. Diante do erro, a gente ficar paralisado. Parece que só peca quem faz alguma coisa, mas não. Quem sabe o que tem que fazer e nada faz, se torna cúmplice, se torna conivente e covarde. E era isso que essa igreja estava fazendo. Estava vendo o erro, o engano e o pecado e estava ali uma atitude tolerante. O que será que como igreja nós temos tolerado? O que será? Quais ensinos, quais alimentos, de quais pratos nós temos comido? O que será que nós temos visto no meio dos nossos irmãos que deveríamos estar confrontando e nós simplesmente estamos quietos, tolerando? E na nossa vida, será que tem algum pecado de estimação que nós deveríamos estar confrontando, deixando, e nós estamos com uma atitude passiva, simplesmente tolerando? A Bíblia manda a gente pedir perdão pelos pecados e deixar o pecado. E também manda a gente exortar o nosso irmão que está andando em direção a um penhasco. A gente tem que confrontar o erro e o pecado do irmão a fim de que ele seja restaurado e volte para o que é correto. O que é mais difícil para você? Deixar o pecado e pedir perdão? Ou confrontar aquele que está em erro, caminhando para um buraco? As duas coisas são ordenanças de Deus para a nossa vida. Que Deus nos dê discernimento sobre tudo aquilo que tem sido tolerado na nossa vida e no meio da igreja. Que Deus nos dê discernimento e sabedoria e que nós possamos nos levantar contra aquilo que a gente tem tolerado de errado, para que Deus seja glorificado em nós e através de nós.